Olá, meu irmão, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estamos estudando Pentateuco, nosso 10º vídeo, 10ª aula nesse segundo módulo, Pentateuco, e já vimos o livro de Gênesis, já vimos o livro de Êxodo, claro que é um panorama, né? Passando por cima, não dá para entrar em todos os detalhes, porque a proposta aqui é que nós conheçamos um panorama desses livros, né? E agora nós vamos falar sobre Levítico, o terceiro livro dessa seção chamada Pentateuco. Vamos ver aqui o livro de Levítico. E a introdução diz: este é o terceiro livro de Moisés, o seu nome hebraico é a primeira palavra do versículo 1, chamou, quando Deus então chama Moisés ali na sua tenda. Então o significado de Levítico é chamou. O Antigo Testamento em grego chamou esse livro de Levítico, porque relata as funções dos sacerdotes levitas. Também é o significado grego, né? Levi é o significado grego das funções dos sacerdotes ali da tribo de Levi, que foi separada para ser sacerdotes. Escolhidos para servir no santuário. Embora seja um manual de orientação para o serviço sacerdotal, a sua mensagem é dirigida a todo o povo. A sua mensagem continua cheia de significado para toda a gente, pois revela como Deus restaura a comunhão com os pecadores através da atividade redentora. Tanto a atividade redentora de Deus como a resposta receptora do homem estão sumariadas nos versículos-chave do capítulo 20, verso 26, que diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Aqui então está o sumário, né? Isso aqui traz o sumário de todo o livro. Então, o livro de Levítico, ele vem mostrar como nós, ou como o povo de Israel, e hoje a igreja, né, deveria estar no meio dos outros povos, ser santos, porque o Senhor é santo, e separai dos povos para serdes do Senhor, meu. É o que Deus esperava de Israel e espera hoje da igreja. A geografia também, o lugar aonde ocorreram esses fatos. O livro foi elaborado após o levantamento do tabernáculo no deserto do Sinai. Então, o local é esse aqui, o deserto do Sinai, aonde esse livro vai ser escrito. O autor continua sendo Moisés, né, como nós já dissemos. O livro de Levítico afirma em mais de 50 lugares que Deus dirigiu a sua palavra a Moisés. Paulo também menciona uma citação de Levi em Romanos: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Então aqui Paulo autenticando a autoridade do livro de Levi, citando lá em Romanos. Deus havia prometido que sobre o propiciatório, a tampa, né, que é a tampa da arca, daria instruções para o povo. E Jesus confirmou que é um dos livros de Moisés. Por quê? Porque quando o Novo Testamento faz alguma citação de algum livro do Antigo Testamento, isso quer dizer autenticar aquele livro, aprovar, né? Especialmente quando isso é feito por Jesus, quando é feito por Paulo, que tinha grandes conhecimentos sobre isso. E nós vemos tudo isso acontecer. O panorama, como já estamos dizendo, que é sempre um panorama. Havia necessidade de prover um meio de restauração e acesso a Deus. Lembra que quando Adão pecou, houve a separação, houve um afastamento de Deus. E Deus disse que iria providenciar um caminho. E enquanto então esse caminho não chegasse, que era Cristo, apontava para Jesus, Deus ele estava providenciando meio de restauração. E nós vamos ver todo esse simbolismo aqui no livro de Levítico, que diz assim: isto ficou claramente revelado no livro de Levítico. Ele é chamado o livro do sangue, pois nele é requerido sangue no altar pela expiação das almas. Desde Adão, que Deus
vinha preparando os meios para restaurar o homem. Então aqui simbolicamente, simbolizando o sangue de Cristo que viria ser derramado por nós, porque Deus diz que toda alma que pecar certamente morrerá. Então, no livro de Levítico, ao invés de matar o homem, porque Deus queria restaurá-lo, ao invés do homem dar o seu próprio sangue, era feito um símbolo do sangue dos animais, em lugar do sangue do próprio homem. E que isso também apontava para Jesus, que viria derramar o seu próprio sangue para nos perdoar. A primeira parte do livro, que vai aí do capítulo 1 ao 16, apresenta as ações religiosas através das quais Deus redime os pecadores. Como é que Deus então redime os pecadores? Está aqui os sacrifícios no altar, que eram antecipação da morte de Cristo. Então aqui nós vamos ver muito, tudo, né, simbolizava Cristo. Os sacerdotes levitas, no capítulo 8 a 10, que prefiguravam o serviço sacerdotal de Cristo. Depois, nós vemos aí as leis sobre higiene, relembravam a separação que deve caracterizar os redimidos, aquelas leis de higiene, onde Deus falava sobre o leproso, onde Deus falava sobre aqueles que estavam contaminados com alguma doença, alguma ferida. Então, também vem simbolizar e caracterizar que nós precisamos nos separar do pecado, né? O grande dia da expiação proclamava o perdão àqueles que se humilhassem, aquele que proveria o acesso a Deus. Então esse dia, esse grande dia do perdão, dia da expiação, é chamado Yom Kippur, que era o primeiro dia do ano no calendário judaico, aonde eles então se humilhavam diante de Deus, apresentavam os seus sacrifícios a Deus e pedia perdão. Era o chamado dia da expiação. Na verdade, era o dia anterior ao Ano Novo. Pediam perdão a Deus de todos os seus pecados, se apresentavam em arrependimento diante de Deus, para que quando começasse o Ano Novo, eles começassem sem o peso do pecado sobre eles. Então esse é chamado grande dia da expiação. A segunda parte do livro apresenta padrões práticos que é preciso observar para viver em santidade. A santidade é vista nas cerimônias, na conduta diária e na adoração. Jesus sintetizou toda esta lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque toda a lei ela vai apontar para isso, para nós amarmos a Deus e amar o próximo. E Jesus, então, quando ele faz esse simbolismo aqui, lá em Mateus 22, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele está sintetizando todo o mandamento de Deus. Porque, em suma, tudo que nós fazemos é para poder amar a Deus e para poder amar o nosso próximo. E nós vamos estar continuando agora dentro propriamente aqui do livro, né, de Levítico, que diz assim: o próprio nome do livro indica que se ocupa do serviço dos sacerdotes e levitas, difere dos outros devido ser mais um livro de leis do que de história. Então, ou seja, em Gênesis e Êxodo, nós vimos que tem muitas histórias contando as narrativas dos patriarcas e etc. A saída do povo lá do Egito. Agora esse aqui não. Ele enfatiza mais o trabalho dos sacerdotes. As leis, as cerimônias, o que o sacerdote deveria fazer. Então é um livro bem interessante e que muitos às vezes não gostam de ler porque exatamente falta esse entendimento. Então aqui nós vamos observar, e tudo que você observar nessas leis, você pode tirar o simbolismo, que é como a gente interpreta a Bíblia Sagrada. Eu leio todo o contexto, eu consigo entender. Quando eu consigo entender o porquê daquilo, eu tiro as lições e faço a aplicação hoje. Levítico divide-se em 2 grandes seções: leis da expiação e leis da santidade.
Leis da expiação, vai do capítulo 1 até o 17. Expiação quer dizer cobrir, expiar, reconciliar ou pacificar. Então, quando há todos esses sacrifícios, é em prol de quê? Em prol de buscar a reconciliação e pacificar, de cobrir o nosso pecado. O pecado é grave e exige reparação. O salário do pecado é a morte e Deus exige separação sacrificial, reparação sacrificial. Cristo satisfez a exigência ao morrer pelos pecadores. Então o livro de Levítico, ele nos aponta todo esse sacrifício, essa expiação, que era para cobrir o pecado, que era para reconciliar, né, expiar a nossa culpa, porque o pecado era grave e exigia reparação. E o que Cristo fez? O salário do pecado, que era a morte, nós deveríamos morrer, Deus exigia esta reparação e Cristo ele fez isso, ele satisfez toda a exigência de Deus ao morrer por nós, pecadores, ali na cruz. Por isso que Cristo, então, ele pagou os nossos pecados. As ofertas que eram requeridas aqui no livro de Levítico, ofertas queimadas, ofertas de manjares, ofertas pacíficas, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Depois nós temos aí forma de ofertas, animais limpos, 5 espécies de animais limpos que tinha: a vaca, a ovelha, a cabra, a pomba e a rolinha. Depois o ofertante levava o animal à porta do pátio e ali ele entregava então para o sacerdote, entregava ali para o encarregado e ele iria fazer o sacrifício. O ofertante impunha sua mão, transferindo o pecado para o animal. Era um símbolo, né? Antes de matar o animal, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e ali ele confessava o seu pecado como se estivesse transferindo para aquele animal. Então o animal era morto e aí simbolizava o perdão do pecado da pessoa. O ofertante degolava ali o animal. O sacerdote derramava o sangue sobre o altar. Eles pegavam então o sangue, o que a Bíblia chama de aspergir, o sangue sobre o altar do sacrifício. Leis do sacerdócio. Pertencia ao cabeça da família, então o primogênito seria o sacerdote. Pertencia a Arão primeiro e depois aos primogênitos, descendentes de Arão, e agora pertence a Jesus, porque a partir do momento que Jesus veio como sumo sacerdote, aqui primeiro pertencia a Arão, depois dele aos primogênitos, ou seja, com a morte do sacerdote havia então a substituição, mas como Jesus morreu e ressuscitou, ele fez o sacrifício e ele se tornou sacerdote eterno, então não precisa mais ter sacerdote. O sacerdote representava o povo perante Deus, intercedendo por ele. O sacerdote representava Deus perante o povo, fazendo-o conhecer a sua vontade. Então, ou seja, papel duplo, né? Representava o povo perante Deus e representava Deus também perante o povo, para fazer o povo saber a vontade de Deus e fazendo Deus também ouvir, representativamente, é claro, o que o povo estava necessitado, os seus pecados para ser perdoados e etc. Aqui nós vamos ter Nadab e Abiú, que desagradaram a Deus com o fogo estranho. Eles vão querer servir a Deus, mas eles não estavam designados para fazer esse serviço. E foram substituídos por Eleazar e Itamar. Eles deviam evitar, os sacerdotes deviam evitar bebidas embriagantes, deviam reconhecer a diferença entre o puro e o impuro, ou seja, o sacerdote ele deveria ter um grande discernimento das coisas de Deus, para não misturar, não ficar entre uma coisa e entre outra, entre coisa santa e coisa profana. E muitos dizem aqui que Nadab e Abiú, os comentários, que Deus não agradou e chamou de fogo estranho, dizem que eles estavam embriagados quando eles foram servir
o sacrifício ali perante Deus. E na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos ver então as leis sanitárias. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.